Abra sua Bíblia. Nós estamos celebrando nesses dias um tema específico, não é? Como é que é o tema mesmo na quarta-feira? Nas águas do Espírito. Quem se lembra quem ministrou aqui quarta passada? Eita! Quem se lembra onde ela ministrou? Ezequiel 47. Você hesitou, hein, varão? Lucas, eu vi um certo sorriso no canto da sua boca quando eu falava do evangelista Louvise. Eu vi, mas tudo bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 7. Vamos falar, e o tema é nas águas do Espírito. Vamos celebrar esta palavra em nome de Jesus. Quem achou João, diga amém. Capítulo 7, diga glória a Deus. Poucas pessoas. Versículo 37. Muito conhecido de todos vocês. Vamos celebrar esta palavra em nome de Jesus com esse tema, nas águas do Espírito. Eu sei que você já entendeu que quando a gente expôs esse tema nas águas do Espírito, nós estamos falando no mover do Espírito, na direção do Espírito, no poder do Espírito Santo. Eu sei que você já entendeu. Diz assim João 7, 37 até o 39, diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém a palavra? Ore comigo. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor agora, diante desta mesa farta que é a Tua palavra, e o que nós esperamos e queremos fazer é nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor colocar à nossa disposição. Nós queremos, Senhor Deus, no mover do Senhor e do Teu poder e do Teu Espírito, estender as nossas mãos com fé naquilo que o Senhor tem disposto à igreja, Senhor. E como já lemos aqui na carta aos Hebreus, queremos fazer isso com ousadia. Não nos permita olhar as coisas do Senhor, ó Deus, e tê-las, Senhor Deus, como coisas que são demais para nós, grandes demais, Senhor. Não, se o Senhor está colocando essas coisas enormes, grandiosas, Senhor, diante de nós, é porque o Senhor quer nos trazer, quer nos dar. Mas também não nos permita olhar a mesa do Senhor e tê-la como coisa corriqueira, como coisa comum, porque todas as coisas que o Senhor dispõe para nós são coisas extraordinárias, são coisas para romper a naturalidade do nosso ser, romper, Senhor, a pequenez do nosso ser, porque a palavra diz que as coisas do Senhor, elas são discernidas espiritualmente. Se as olharmos, Senhor, com o nosso olhar natural, talvez a gente não consiga enxergar o devido valor e aquilo que ela pode operar na nossa vida. Então nos dê, Senhor Deus, o olhar correto, a postura correta diante daquilo que o Senhor dispõe para a igreja da dispensa celestial. Quem concorda, diga amém. Quem concorda, diga amém. Eita, agora melhorou. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nesses dias, e eu sei que mais uma vez, na última quarta-feira, a igreja foi ministrada naquilo que o Senhor coloca à disposição de cada um de nós, e a gente com certeza aprendeu. Não estava aqui, eu estava sintonizado em algum momento, mas depois não mais, mas depois pude estar diante da palavra por conta de estar no link aí da igreja. Então a gente mais uma vez viu que a questão não é Deus dispor algo a nós. A questão crucial da nossa vida não é Deus fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A questão não é essa. A questão é a gente enxergar essas coisas, entender essas coisas e nos dispor a elas, e entendermos que elas são preciosíssimas e podem solucionar tudo em nossa vida. Mas o que falta às vezes em alguns de nós é ousadia para isso. O inimigo trabalha na contramão do propósito de Deus.
Ele trabalha primeiro para tentar provar para alguns que não são dignos de tocar nas coisas santas do Senhor. Mas cada um de nós deve avaliar e avaliar-se esta mudança, esta grandiosa operação do Espírito Santo em sua vida, em nossa vida, na vida da igreja, e nunca nós vamos estar num patamar de merecermos alguma coisa de Deus, porque quando eu chegar no patamar de achar que na verdade o que Deus libera para mim não é por meio da graça, sim porque eu mereço, eu vou atingir uma soberba tão grande, que eu não vou conquistar nada em Deus, porque todas as liberações e concessões do Senhor é graciosamente, eu não consigo fazer coisa alguma para merecer. E parece que por um momento esse evangelho que alguns disseram que é de Jesus Cristo fez com que algumas pessoas fossem induzidas ao pensamento que estava cumprindo alguma coisa na Bíblia, na palavra de Deus, e punha Deus contra a parede dizendo: então, eu estou cumprindo isso aqui, o Senhor vai liberar ou não? O Senhor vai cumprir a sua palavra comigo ou não? Isso é um estágio de loucura espiritual. Porque quando você pensar que Deus está apenas fazendo aquilo que você fez por merecer, e Ele é seu empregadinho, Ele é o seu garçom que está trazendo para você alguma coisa que você é digno de receber, fez por merecer, então nós estamos destituindo Deus da cadeira de Deus e nos colocando naquele lugar e fazendo de Deus um mero entregador de office boy para nós. E isso é um estágio de loucura espiritual. Sempre e toda vez que vier alguma coisa de Deus para a minha vida, é pelas vias da graça, da bondade dEle, da benignidade dEle, que são extremamente altas para eu conseguir compreender. Então, é por isso que eu e você devemos ter um espírito grato. Por isso que eu e você devemos agradecer a Deus por tudo. Acho que é por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: em tudo dai graças, porque é esta a vontade de Deus para convosco. Então, o que ele está dizendo é: em tudo que acontecer na sua vida, dê graças a Deus. Se você cuida, que Deus está cuidando de você. Mas às vezes, nos falta ousadia. Às vezes a gente se deixa conscientizar que nada é para nós, nada foi feito para nós. É para a igreja sim, é para o meu irmão, mas nada para mim, porque eu cresci assim, eu nasci assim, cresci assim, vou continuar assim, sempre à margem. E o segredo da bondade de Deus é trazer aqueles que se sentiam assim, se sentem assim, e trazê-los para junto deles, para mostrar o que é amor, para mostrar o que é relacionamento, para mostrar o que é paternidade verdadeira. Nós vivemos em uma sociedade carente de relacionamento, que procuram paz por aí, enquanto só há um que pode nos suprir de uma maneira plena, e o nome dele é o Senhor, é o nosso Pai Celestial. Só que precisa haver, meus irmãos, um desenfreamento em nós. Às vezes nós estamos tão freados, com o freio de mão puxado, porque sofremos um trauma, uma angústia, e a realidade da nossa vida depõe contra qualquer expectativa de um interesse celestial em realizar na nossa vida um grande milagre. Enquanto que esta mesa posta, esse banquete servido, colocado à disposição, é para o povo de Deus. E se você entende que houve uma mudança na sua vida, uma regeneração, uma transformação, então você tem que se colocar, porque você é chamado para estar diante dessa mesa de Deus. Então, em nome de Jesus, repreenda isso. Isso pode ser e é uma insinuação demoníaca, para impedir que você seja uma pessoa realizada, porque há algum tempo atrás também houve uma tendência teológica a dizer que porque nós esperamos um reino eterno, a gente não tem que estar satisfeito nesta vida. Não, Paulo disse: eu aprendi a contentar-me com o que tenho, então eu estou satisfeito em qualquer circunstância. Para eu estar satisfeito e você estar igualmente satisfeito, a igreja satisfeita, não tem que se cumprir em nossa vida os nossos desejos humanos, nem físicos. Nós temos que estar satisfeitos apesar das circunstâncias. E a lição do Salmo 23 depõe sobre esta verdade, que a mesa preparada pelo pastor não é num paraíso, não é num lugar que nós estamos totalmente isentos de sermos atingidos
pelo inimigo. Ao contrário, ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. E eu, só lembrando a você, que no contexto Davi se coloca como ovelha, o Senhor é o pastor, e quando ele diz que prepara uma mesa perante ele é a ovelha. E quem quer destruir a ovelha? O lobo, o leão, o urso. Então a mesa é posta, tipo assim, está ali o urso, o leão, o lobo querendo devorar, acabar com a ovelha, e a ovelha está aqui, e o pastor sim se coloca no meio, prepara a mesa e deixa o inimigo ver a mesa. Olha aqui a mesa que eu preparei para aquele que está me servindo. E fica o lobo, né, com aqueles caninos gotejando saliva, né, não das coisas que estão na mesa, mas na ovelha que está. A ovelha está de olho na mesa e a fera está de olho na ovelha. Eu não pretendia dizer isso, mas escute, me vem à mente, alguém diz, revelou, foi o Espírito Santo, que assim seja. Se a ovelha tirar o olhar da mesa para olhar a fera que a quer devorar, ela vai ser intimidada pelo pavor do terror e não vai se servir do que o pastor colocou na mesa. E como que pode uma ovelha do Senhor Jesus estar tremendo diante da adversidade enquanto ele está perto, e não somente está perto, está intervindo, está no meio, e a presença dele indica para você, ovelha de Jesus, o inimigo jamais consegue chegar até você. Por isso que o apóstolo João diz que quando nós servimos ao Senhor e o tememos e o honramos, o inimigo não nos toca. A cena é essa: o inimigo está ali para tocar, está ali para roubar, matar, destruir. Ele quer fazer isso, ele está doido para fazer, ele está endemoniado para fazer, ele está possesso para fazer, mas simplesmente não consegue, porque entre a ovelha e a fera existe o pastor. Você tem que saber disso. Entre você e qualquer trauma, qualquer desgraça, está o teu pastor, que é o teu socorro bem presente na sua angústia, está esperando que você abra a boca neste culto e glorifique o nome dele, porque é para isso que a gente veio aqui. E nós estamos diante de uma cena que eu li com vocês aqui em João 7, do versículo 37 ao 39, e a Bíblia está dizendo que no último dia, o grande dia da festa, ou seja, o grande dia da festa, o último dia, festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, que os judeus comemoravam, celebravam todo final de colheita. Havia a festa das primícias, os primeiros frutos da colheita, que vinha a chuva a seu tempo e vinha antes da colheita e regava a terra para ter frutos abundantes. Eles colhiam por um período de tempo e eles celebravam uma festa no início da colheita, diácono Márcio, e celebrava uma festa no final da colheita. Sabe o que ele estava dizendo? Nós estamos colhendo porque Deus fez crescer o que nós plantamos. E no final estão dizendo, nós colhemos porque Deus nos deu o poder de colher. Porque entre o produto maduro, o fruto maduro, para depois de ter sido trabalhado para se colher, entre a colheita e o final da colheita, existia a probabilidade de invasão do inimigo. E eles chegarem ao final da colheita, eles celebravam dizendo, Deus nos guardou e a gente colheu aquilo que a gente plantou. Ou seja, o inimigo não interviu naquilo que eu plantei, porque eu vigiei, o Senhor me abençoou, o Senhor deu a chuva seródia, a temporã seródia, deu nos tempos frutíferos, e aquilo que eu plantei, eu estou colhendo. Então se aquilo que eu plantei, eu estou colhendo, é obra de Deus, é bondade de Deus, então agora eu celebro a Deus. Muitos de nós não sabem entender isso. A gente quer celebrar ao Senhor, convidar ao Senhor na hora que nós estamos plantando, e depois parece que dá uma crise, um apagão na nossa mente, e quando a gente começa a colher os frutos, parece que foi obra exclusivamente nossa, e a gente se folga, se regozija por aquilo que a nossa mão fez. E a Bíblia é muito clara, Paulo escreve, fazendo alegoria tudo na vida, mas agora fazendo uma visão clara da obra de Deus. Ele diz, um planta, outro rega, mas bom mesmo e grande é o Senhor que dá o crescimento. E existe o contraditório, existem pessoas que vão plantar e elas acham que aquilo não vai dar nunca, não vai dar nada certo. Eu estou plantando aqui por desencargo de consciência,
Porque meu vizinho está plantando, as pessoas na minha família estão plantando, estão semeando, eu também vou fazer isso. E a gente se depara com Eclesiastes capítulo 11, que diz: aquele que observa o vento nunca semeará, e aquele que observa e olha para a chuva nunca colherá. Porque em tese, quando você vai semear, e eles estão falando do ato de semear, não fazendo covas no chão, enterrando a semente, como o irmão Gerson fazia, o Ivo, o diácono Márcio, que tem cara assim de roceiro igual eu, que fazia lá na roça, não está fazendo, está falando aquele ato de semear. Por isso que Eclesiastes 11 diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Por quê? Porque a realidade de lançar o pão aqui é lançar a semente. Então, acontecia muita chuva, inundava a terra, e parecia que não adiantaria semear. E eles olhavam aquela dificuldade: por que vou semear? A palavra vem e diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. E a cultura diz daquela época que quando a água cedia, evaporava, minguava, as plantinhas já estavam brotando. Por quê? Porque a pessoa viu a dificuldade, mas não se omitiu em semear. Você que está aqui em nome de Jesus Cristo, está vendo dificuldade na sua vida, você que está aí em nome de Jesus, está vendo dificuldade em sua vida, semeie, porque Deus é o que vai garantir uma colheita farta a você, em o nome do Senhor Jesus. Em que área, pastor, você está falando? Em todas as áreas, principalmente a espiritual. Semeie, 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 porque a boa semente Deus tem colocado na mão do seu povo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Salmo 26 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Quem recebe esta palavra, fecha a sua mão e dê glória ao nome do Senhor, porque é assim que vai acontecer. Então quem observa o vento: poxa, eu não vou fazer a cova, eu vou jogar a semente. O vento sopra aqui, vai jogar a minha semente para lá. Quem observa o vento nunca vai semear. Pô, eu vou semear aqui no meu terreno e o vento vai tocar para o terreno do vizinho. Uma vez eu falei sobre isso aqui. Você não pode esquecer que a palavra é lançada numa região agrícola. Então tem um aqui, outro aqui. Está todo mundo semeando. Se o daqui que semeou caiu ali, o que o outro semeou vai cair aqui. O que eu semeei caiu ali, o que o outro semeou caiu lá. Então se todo mundo tem a boa semente, por isso que o texto de Eclesiastes 11 diz: reparte a tua semente com 7 e até com 8, porque você não sabe qual que vai vingar. Então eu tenho 7 pessoas aqui, eu tenho a boa semente, eles não têm, eu reparto com eles, e eles todos nós vamos semear. Pode tocar o vento, que a semente vai cair em algum lugar, vai cair no terreno e tudo vai produzir. Você pode dar glória ao nome do Senhor. E assim, quando a gente vê a coisa produziu, aí vem a chuva, a chuva. Olha a chuva, como é que nós vamos colher? Existem pessoas que têm um esforço tremendo, se aplicam em algumas coisas, na hora de colocar a mão, fica olhando a adversidade. Está chovendo, eu não vou colher não. E aí passa do tempo de colher, passa do tempo de receber aquilo que você cuidou durante muito tempo. Em nome de Jesus, eu e você precisamos pedir ao Espírito Santo que se mova em nossa vida, para a gente entender os tempos na nossa vida, os períodos da nossa vida. Mas eu quero lembrar a você um versículo que no mínimo tem que nos consolar. Se você cuida que alguma coisa na sua vida já passou o tempo, eu só quero te lembrar que a Bíblia diz que Deus é quem muda os tempos e as estações que Ele estabeleceu pelo seu próprio poder. Então está no outono, Deus pode fazer ser primavera para você e florescer a sua vide, florescer a sua árvore e trazer fruto para você se regozijar com a misericórdia e com a graça dEle. Você não entendeu? Se entendeu, da glória a Deus, recebe esta palavra. E nós estamos aqui na festa dos tabernáculos, é o final da colheita, estão celebrando ao Senhor, e no final da colheita eu quero lhe lembrar que estão começando a entrar num período de seca, onde a água é escassa. E na festa dos tabernáculos, a Bíblia está dizendo que no último dia, o grande dia da festa, disse os historiadores da cultura dessa festa, que ela durava 7 dias ou 8, e começava no sábado, e que se concluía e entregavam no sábado. E que no último dia da festa, eles iam no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado, com um recipiente pequeno,
e pegavam um pouco d'água e levavam até o altar. E lá no altar eles derramavam sobre o altar aquilo que naquele momento era um líquido precioso, a água, que estava já num período já entrando na seca, que tinha pouca água, e eles derramavam aquilo que era precioso diante do altar do Senhor para dizer para ele: o nosso suprimento vem do Senhor. E que eles pegavam galhos dos salgueiros, que eram árvores, e também das palmeiras, e carregavam em direção ao templo para celebrar, para comemorar e declarar a grandeza de Deus. E existem os salmos chamados Halel, que são os salmos 113 ao 118, que eles cantavam nesse período, celebrando a bondade, celebrando a misericórdia do Senhor. E disse que para muitos esta festa era chamada celebração do Hosana, ou seja, do aleluia, do glória a Deus, do celebrar o nome do Senhor, não da Hosana, mas do Hosana, do Senhor glorioso, a quem é devido glória, a quem é devido louvor, a quem é devido exaltação. Então eles estão declarando ao Senhor: Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós plantamos, nós colhemos, e agora nós acabamos de colher, e agora nós temos em depósito algo para passar esse tempo de escassez. Nós vamos romper o tempo de escassez, porque o Senhor nos deu uma colheita abundante, tão grande, que a gente sobreviveu nesse tempo da colheita, e agora a gente tem guardado para passar esse período de escassez. Espiritualmente na nossa vida se fala o quê? Da reserva de azeite. De Mateus 24, 25, se não for, está lá na Bíblia, depois você lê daquela parábola das 10 virgens, que 5 não tinham reserva, mas 5, além da lâmpada estar acesa, tinham reserva para passar o templo de escassez espiritual. Eu quero lhe dizer que a sua vida é um depositório da unção do Espírito Santo, e que Deus te enche para você passar a peregrinação do deserto desta vida, e a sequidão que essa sociedade vive, e daqui a pouco a gente ouve o estrugir da trombeta, e somos chamados às nuvens do céu para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem aqui pode dar glória a Deus por isso? Essa é a realidade da minha vida, é a realidade da sua vida. Porém, diante dessa circunstância, o 7º dia ou o 8º, o grande dia da festa, porque há uma dúvida sobre os comentaristas se eram 7 ou 8 dias, mas tradicionalmente as grandes festas eram 7, e Jesus então diz aqui a Bíblia que no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou. Num momento de escassez, no momento em que a água era preciosa, eles não tinham mais em abundância. Parece para alguns uma ironia, e alguns comentaristas dizem que poderia ser, mas Jesus se põe de pé, e alguns dizem que ele esperou o momento em que o sacerdote ia derramar a água no altar para fazer essa declaração. Pastor Gino, o que a Bíblia diz, está escrito aqui, eu leio: Jesus pôs-se em pé. Se Jesus pôs-se em pé, significa que os demais estavam assentados. Ele se põe de pé. Quando ele se põe de pé, para ele dizer, ele se destaca de todo mundo. Todo mundo olha para ele, todo mundo vê-lo. Está vendo ele, consegue olhar para ele. E a Bíblia diz que ele se põe de pé e clama. Ele não se põe de pé dizendo assim: se alguém tem sede, pelo amor de Deus, beba. Não, clamar aqui é bradar, é gritar. E diz a Bíblia que ele clama, e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Naturalmente é uma ironia, mas espiritualmente é socorro do alto, é provisão divina. No momento em que estão entregando a festa, que estão celebrando o final da colheita, que não tem abundância de água, alguém se levanta no meio do povo e diz: se vocês estão com sede, vem a mim. E ele não diz: vem a mim que eu vou dar água para vocês. Ele diz: vem a mim e bebam. E Jesus se mostra e se apresenta como a fonte original e verdadeira que flui a água viva. Lembra do que ele diz à mulher junto ao poço de Jacó em João 4? Ele diz: se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede e diz: dá-me de beber?
tu que lhe pedirias, e ele, dizendo dele, eu lhe daria da água viva, porque a água que eu lhe der fará em você uma vida, criará em você, despertará em você algo poderoso para jorrar para a vida eterna. Você pode dar glória a Deus? Esta água que está dentro de mim, este mover de Deus que está dentro de mim, você pode dar glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Apocalipse 22? O Espírito e a esposa dizem, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa água não só é de graça, mas é com a graça do Senhor, que ela tem sido derramada em nossos corações, pelo poder do Senhor na nossa vida. Você está aí, você pode dizer amém ainda? 1 Coríntios 12, 13 diz que todos nós temos bebido de um mesmo Espírito, formando um corpo. E aí ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo, eu sou a fonte. E o João continua escrevendo o que ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Espera aí, quem está com sede quer que a água corra para dentro de si, mas a Bíblia diz que Jesus disse, quem beber da água que Ele está dando, vai nascer dentro dele, vai brotar dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha só, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão não é no seu ventre, é do seu ventre, é algo que vai fluir. Agora eu chamo a sua atenção para o que Jesus diz, ele diz, quem crê em mim. Não, eu acredito em Jesus. Não, o negócio aqui não é acreditar, o negócio aqui é crer. E crer no sentido original autêntico. Quem crê, confia. Quem crê, se submete. Quem crê, obedece. Quem crê, segue. Quem crê, larga o que precisa largar para seguir. Quem crê, vive relacionamento. É o que ele está dizendo. Quem crê em mim, mas olha só, o que regula esta fé, essa crença? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então não vou crer por aquilo que eu idealizo que seja fé. Eu não vou crer, não vou confiar por aquilo que eu idealizo ser o melhor. O Senhor é claro e tácito em dizer, quem crê em mim, como diz a Escritura, como a Escritura fala, como a Escritura informa, como a Escritura exige, como ela diz que tem que ser. Não é pelo outro evangelho que Paulo diz que se pregaria, mas pelo evangelho autêntico, pela Sagrada Escritura, que diz como eu devo me relacionar com o Senhor. Quem crê em mim, como expõe, como diz a Escritura o que vai acontecer. Rios, está no plural. Um rio, você sabe que um veio d'água caudaloso que segue uma única direção é um rio. Quando a Bíblia diz que rios d'água viva fluirão, correrão do seu ventre, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que vai um para lá, outro para lá, outro para lá, outro para lá, outro para lá. Vai sair rio em toda direção. Sabe por quê? Porque quem determina onde essas águas produzidas dentro de nós, quem determina onde elas vão alcançar, onde vão chegar, em quem vão tocar, em quem vai tocar, não é a pessoa que nele jorrou esta água. Esta água jorrou na igreja para que ela atingisse quem o Senhor entende que vai recepcionar esta água que Ele está enviando, e Ele sabe, e aí eu tenho que concordar com alguns
com algumas teses que lá no tempo eterno, Deus já sabia de hoje, 17 de agosto. Eu tenho que concordar com isso. Se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se Ele é o alfa e o ômega, tudo começa nele, tudo se conclui nele, eu tenho que entender se Ele é onisciente, sabe de tudo, se Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele está no eterno passado, no presente e no eterno futuro, nada foge dEle, tudo está dentro do projeto dEle, da mão dEle. Ele sabia de hoje, Ele sabia de, claro, sabia que eu e você estaríamos aqui. Sabia que a gente estaria aqui diante da sua palavra, vivendo os mesmos desafios que todo mundo vive, mas Lucas, continuando crendo, que de Deus flui coisas maravilhosas para nós. E o que ele está dizendo que essa fonte que ia jorrar, não só ia saciar a pessoa que nela estaria jorrando esta água, porque creu, Ivo, mas esta fonte estaria jorrando para tocar outras pessoas que você conhece. Ele ia fazer rios, braços desse rio. E sabe o que eu entendo quando leio isso? É que não é o diácono Beto que ia determinar. Não, a água de Deus só vai tocar. Não é você que não, o portador não. O portador tem que liberar o fluxo da água para todo lugar. São rios, não você que escolhe. Deus vai usar você e a sua vida vai ser testemunho para quem Ele quiser alcançar. Não é você quem determina. Você pode estar num elevador com uma pessoa desconhecida e todo tímido, mas abrir a boca e no mínimo dizer assim: glória a Deus por esse dia. Que glória a Deus por esse dia. E aquela pessoa pode não falar nada para você, mas vai sair dali: glória a Deus por esse dia. Por que glória a Deus por esse dia? Eu não tenho motivo para dar glória a Deus por esse dia. Por que aquela pessoa teve motivo para dar glória a Deus por esse dia? E ele não sabe, mas a água já está jorrando, o Espírito já está falando com ele. Você foi o portador, você foi aquele em quem nasceu esta fonte, e a pessoa no mínimo já vai coçando a cabeça, pode não ter cabelo, mas coçando o cocuruto. Por que ele disse aquilo? Por que aquela palavra? Daqui a pouco, sem ter relacionamento com Deus, está dizendo: Deus, por que ele falou aquilo? Eu não entendi muita coisa. E quando a pessoa fala o nome de Deus e diz que não entendeu nada, está chamando quem explica. Lá vai o mordomo Mor de Candace, rainha da Etiópia, andando pelo deserto. Filipe estava em Samaria, um monte de gente pregando a palavra, arrebentando de ganhar alma para Jesus. Ele é arrebatado e se acha em Azoto. Caminho para o deserto, vem uma carruagem, a estrada deserta. Aí o Espírito diz: acompanha esse carro aí, rapaz. Ele vai acompanhando, ele escuta o camarada lendo: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si as nossas dores, o castigo que está. E aí ele chega e diz: você entende o que está lendo? E o camarada disse: entendeu o que, rapaz? Se ninguém me explica. Você tem a explicação. Eu estou dizendo que quem tem o movimento do Espírito na sua vida tem a explicação de como uma pessoa consegue soltar-se, desprender-se do cativeiro que às vezes a materialidade impõe, para servir com liberdade ao Rei da Glória. Você tem a palavra de libertação. Agora tem um detalhe: não queira ser fonte que tampa não, viu? Porque essa fonte não se limita àquilo que você a tampa. Porque se o Senhor fez jorrar dentro de você uma fonte e criou rios para tocar outras pessoas, não queira tampar não, que arrebenta tudo, viu? Arrebenta tudo e vai jogar alto. Vai jogar alto. Não viu aqueles bueiros nessas cidades, nesses grandes centros, que quando comprime, dá muita compressão, voa, tampa para tudo quanto é lado, e a água espirra bem alto e alcança longe. Por quê? Porque em algum momento ela foi comprimida e alguma coisa se abriu. Eu profetizo que assim vai ser na sua vida, se você se omitir a esse rio que quer fluir de você.
para tocar a vida de tantas outras pessoas. Você não precisa ser erudito na linguagem portuguesa. Você não precisa entender de sociologia, de nenhuma ciência. Você não precisa entender de coisa alguma. Você só tem que entender de fonte que jorra para a vida eterna. Você só tem que entender de onde você foi tirado, de onde você foi sacado pela misericórdia, pelo poder de Deus, e aonde Ele colocou os seus pés, onde Ele firmou os seus passos. Só tem que entender isso. A minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada, e cantar de vez em quando: vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Vivo alegre e feliz com, a minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Entrou. Cadê você que levanta a mão para dar glória ao nome dele? Aleluia, glória a Deus. Rios de água viva correrão se correrão no seu ventre, vão ficar correndo ali. Desculpe a expressão que você vai rir, igual lombriga, quando está passeando aí dentro do seu intestino. Mas o que ele diz é que rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Ventre aqui não é barriga, ventre aqui é o seu ser interior, que foi tocado pelo poder de Deus, recebeu a comunicação do céu, está alegre, feliz, transbordante, e esses rios de água viva correm dali, saem dali, porque dentro de você, o que está aí dentro é uma produção do Espírito Santo. É o que a palavra está dizendo. Não sei se você pode dar glória a Deus por isso. E aí ele vai explicar, João aí explica, no versículo 39, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Mas eu quero te lembrar que ele já foi glorificado. Você sabe uma frase que no livro de Atos é muito comum, ainda que ela nem sempre apareça da forma como eu vou dizer, embora apareça, mas nem sempre. Se perguntava a toda pessoa que dizia ter tido um encontro com Cristo e aceitado o testemunho de Cristo, se perguntava assim: recebeste já o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque era comum, não no sentido de natural, mas comum, que toda pessoa que recebesse o testemunho de Cristo, o Evangelho de Cristo, era tocado e ministrado pelo Espírito Santo de uma forma transbordante. O inimigo não pode vencer isso. O inimigo não pode reter essa fonte, não pode deter essa fonte. Mas eu tenho que te falar uma coisa: como ele não conseguiu tapar, impedir o fluxo desses rios de água viva no seio da igreja, ele se associou a alguns da igreja para trazer escândalo, para mostrar para algumas pessoas que tinha alguma coisa errada na manifestação daquele pseudo-espírito que poderia não ser o de Deus. E ele conseguiu convencer muitas pessoas e confundir a mente de muitas pessoas na igreja. Escute o que eu estou lhe dizendo, que não vale a pena buscar o poder do Espírito Santo. E nós vivemos um tempo, escatologicamente falando, da igreja morna, da igreja que diz crer, mas tem medo de provar daquilo que o Senhor coloca à disposição dela, porque algumas coisas que algumas pessoas fazem é ridícula, e é mesmo.
Tem uns negocinhos remeleixos, uns requebrados de cintura que mais parece, não vou dizer, me recuso a dizer, que o Espírito Santo não está naquilo. E por conta disso, um monte de crente, olha para cá, zeloso entre aspas, diz: eu não quero me envolver com isso porque isso é carnal. Só que eu quero te lembrar que a unção do Espírito Santo e a originalidade, Guga, do rio que Jesus gera dentro, dos rios que Jesus gera dentro do crente na igreja, não traz escândalo para ninguém. Escute o que Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Ah não, eu me ligo na Escritura. Embora Jesus está dizendo que ele, além de não conhecer as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Por quê? Porque são as Escrituras que falam do poder de Deus. Jesus disse para os do seu tempo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o diabo deturpou, criando obstáculos para que se lançassem às Escrituras, impedindo as pessoas de se relacionar com as Escrituras. Essas pessoas jamais conhecerão o poder de Deus. E aí eu tenho que concordar com aquela canção, que não é nada dessa que vocês estão tocando aí, mas é aquela que diz: aquilo que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes ou queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente dos frutos do avivamento. Ó, faz chover, Senhor. Não sei que é lá o seu povo que clama, que anseia por ver sua glória, agindo com poder e graça em nossa nação. O diabo conseguiu, na vida de muitas pessoas, inibi-las, traumatizá-las, que não valeria a pena buscar isso, porque tem muita mistura nisso. Pode ter muita coisa misturada na vida de uma pessoa e até na vida da igreja, mas nenhuma dessas misturas sobreviverão quando nós demos primazia ao dono da igreja. Satanás pode ter misturado café com leite, que Deus vai separar o café do leite, para que apareça a originalidade da obra dele na minha vida, na sua e na vida da igreja. Eu vou repetir: ele pode ter feito qualquer tipo de mistura de substâncias que ao olhar da química não se separam mais. O estudo diz que não se consegue discernir o que é alma, o que é espírito. Aí a gente lê em Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Vai lá e distingue: isso aqui é alma, isso aqui é espírito. Eu quero fazer uma proclamação aqui. O Espírito do Senhor e a unção de Deus, nunca desapegada da palavra, caminham juntos sempre. Separa na sua vida aquilo que nunca deveria estar, para trazer, engrossar e aumentar aquilo que sempre deveria estar. E eu quero lhe dizer que, embora alguma coisa pode ter sufocado em você a unção do Espírito, eu quero lhe lembrar que a unção do Espírito está aí.
Está aí. Isso é igual ao amor da esposa pelo esposo, do esposo pela esposa. Aqui eu estou fazendo uma comparação, que por conta de um trauma diz assim: eu não amo mais. Que não ama mais, ama. O problema é que o lixo da droga, da porcaria que um dos dois fez, vem e cobre o amor. E quando o que exala não é o cheiro suave do amor, dá lugar ao cheiro putrefado do lixo. E o que precisa ser feito? Remover o lixo, para que o odor suave e gostoso do amor flua de novo. O que precisa dentro da igreja? O poder de Deus vir. Sei lá o que Ele vai fazer, não estou nem aí de como Ele vai fazer, mas eu estou aí pelo que Ele vai fazer. Ele faz evaporar o leite, o café, sei lá, Ele vai fazer alguma coisa, e vai aparecer aquilo que é patente e cristalino dEle na vida de cada um que quiser. Nas águas do Espírito nós vamos distinguir a unção de Deus na nossa vida, e vamos dizer: eu quero isso aí. E a gente vai interpretar e avaliar e averiguar: isso aqui não vem do Espírito não. Show. Na minha vida não. Aqui na minha vida não. Aqui só o que é de Deus e do Espírito Santo. Esses são os dias. Eu sei que todo mundo fala isso, mas esses são os dias que o Espírito escolheu para avivar a igreja dele, para que ela seja santificada de uma maneira ímpar para o arrebatamento. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Nós estamos num culto a Ele, para Ele. E se tem rios de água viva no seu interior, deixa fluir um pouquinho pelo menos nesta casa, e abra sua boca e concorde em celebrar o Senhor e glorificar o Senhor, porque lá no tempo antigo, antes do Espírito ser derramado, eles já celebravam os cânticos do Halel, dos Salmos 113 ao 18, como eu já disse, e bradavam glória ao nome do Senhor, declarando honra ao nome dEle. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, esse Espírito está aqui. Nós não vamos errar, porque nós conhecemos as Escrituras e conhecemos o poder de Deus. Diga para quem está perto de você, diga: você não vai errar, porque você conhece as Escrituras e você conhece o poder de Deus. Diga: você não vai errar, porque você conhece as Escrituras e o poder de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei